Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o telescópio James Webb e tudo que ele poderá trazer de conhecimento de valor à ciência, à astronomia. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Éder Martioli, virtualmente nessa entrevista, que é astrônomo lá do LNA, o Laboratório Nacional de Astronomia, e que vai falar um pouco para a gente do que representa esse marco para a ciência, o advento desse novo instrumento para a observação do espaço. Muito boa tarde, doutor Éder. Obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite. E a primeira coisa que a gente gostaria de saber, assim, né? Por que esse telescópio está sendo tão celebrado, tão comemorado? Boa tarde. Bom, boa tarde, Edmond. Boa tarde a todos que me ouvem. É um prazer aqui participar desse programa. Bom, falando diretamente do telescópio James Webb, ele está sendo tão esperado porque ele vai aumentar em muito a capacidade que nós tínhamos até hoje de observação de objetos astronômicos a partir do espaço e mesmo comparado a instrumentos a partir da Terra. Então, ele é um telescópio bem maior do que o maior telescópio que tínhamos no espaço até hoje, que era o telescópio Hubble, que o Hubble tinha 2,40 metros de diâmetro, e agora o James Webb vai ter 6,5 metros. E, além disso, ele vai trabalhar numa faixa do espectro, né, do espectro luminoso, que o Hubble não tinha acesso, que é o infravermelho, onde você consegue observar objetos mais profundos, mais distantes no universo. Então, você tem uma sensibilidade diferente que realmente vai trazer descobertas muito importantes para a astronomia e para o conhecimento do universo como um todo. Nós estamos gravando esse programa no dia 25 de janeiro. Ontem, o telescópio chegou à sua posição, de onde ele deverá focalizar o universo, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Uma distância, assim, bastante interessante. E o telescópio é totalmente, digamos, um telescópio de proporções muito grandes, né? A gente observa aqui nas especificações, o doutor já falou do diâmetro do espelho, que ele vai explicar um pouco mais à frente o que significa ter um diâmetro tão grande de um espelho num telescópio. Mas o telescópio James Webb, por exemplo, tem outros atributos que são bastante interessantes. Por exemplo, ele pesa 6,5 toneladas, só para você ter uma ideia, né? Mal comparando aí com o Cibers brasileiro, daria para ter 6 Cibers na massa do James Webb. E ele custou a bagatela de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de dólares, 56,4 bilhões de reais. Doutor, o que o senhor quer dizer quando diz que o telescópio vai permitir observações que a humanidade não estava sendo capaz de fazer até o momento? A gente lê nas descrições do telescópio que vamos ter aquela questão da viagem no tempo, a gente vai observar o nascimento de galáxias. Como que é isso, doutor? Isso. Bom, o diferencial desse telescópio, como eu já disse, é o tamanho do espelho, né? A abertura que ele tem. Ele está sendo um telescópio que vai observar a partir do espaço, onde você não tem interferência da atmosfera, ou seja, as imagens vão ser muito nítidas, muito estáveis, né? Você pode fazer... claro, ele usa a melhor tecnologia possível, você não vai gastar tanto dinheiro para colocar no espaço uma tecnologia defasada. Então, ele está usando tecnologia realmente de ponta para fazer essas observações. Então, tudo isso faz com que ele seja o melhor instrumento que a gente tem para observar. Mas a questão do espelho, do tamanho do espelho, é o seguinte: quanto maior a área do espelho, maior a área em que o telescópio vai refletir a luz para o ponto focal, onde vão projetar as imagens, maior vai ser a área coletora de luz também. Então, isso faz com que você
consiga aumentar a quantidade de luz que você concentra no foco da sua imagem. Então, o que isso significa? Que ele tem um poder de amplificar maior a quantidade de luz que você observa de um único objeto. Isso faz com que ele seja mais sensível a objetos mais fracos, né? Então, só por aí, só por essa maior sensibilidade que ele vai ter, ele já se torna um telescópio muito melhor do que o outro telescópio que está no espaço, o Hubble, ou até do telescópio na Terra, por não ter absorção da atmosfera. Mas, além disso, ele vai trabalhar também no infravermelho, que é uma região do espectro que a gente sempre associa um pouco com a luz emitida por temperatura, né? Então, o nosso corpo, por exemplo, está emitindo infravermelho, mas a gente não enxerga, porque nossos olhos eles são sensíveis somente à luz visível. Mas o infravermelho tem uma vantagem muito grande para a astronomia, porque ele consegue, a luz infravermelha, ela passa através da poeira. Então, a poeira, ela absorve a luz visível, mas não absorve a luz infravermelha. Então, o que vai acontecer? A gente consegue observar objetos mais longínquos, porque o acúmulo de poeira no espaço que tem, né, apesar de ser muito pequeno, mas quando você observa objetos muito longes, isso já começa a tornar opaco aqueles objetos na luz visível. Então, no infravermelho você consegue ver mais longe. Por isso que ele tem essa interessante capacidade de enxergar objetos bem mais distantes, e eu diria até os objetos mais distantes que a gente consegue observar à luz vão ser os objetos observados pelo James Webb. Por isso que falam que o James Webb vai ser uma máquina do tempo, né? Vai olhar para o passado. Por quê? Porque quanto mais longe você vai, a luz ela demora um certo tempo para viajar no espaço. Então, quanto mais longe está o objeto, mais tempo essa luz demorou para chegar até o telescópio. Isso, o James Webb vai observar a luz de galáxias que demorou cerca de 13 bilhões de anos para chegar até o telescópio. Isso significa quase a idade do nosso universo. Então, a gente vai observar aquelas galáxias que ainda, a luz dela saiu de lá quando o nosso universo ainda era muito novinho, tinha acabado de se formar. E por isso a gente vai conseguir entender questões que os astrônomos se fazem, né, sobre aquela época, como que eram as galáxias, como que elas se formaram, como que eram as primeiras estrelas do universo. Então, todas essas questões vão ser respondidas aí observando aquelas galáxias mais novinhas do universo. Quer dizer, a gente vai conseguir decifrar segredos, informações da origem do universo, saber como Exatamente. Podemos até decifrar a matéria escura, essas outras formações que hoje são perguntas abertas, imagino exatamente. Sim, exatamente. Certo. Vão ter questões em abertos que necessitam dessa informação para poder ser respondidas. Enquanto a gente está vendo aí algumas imagens da abertura, né, uma ilustração da abertura do telescópio, eu queria que o senhor referenciasse aí para o nosso telespectador esse diâmetro de 6,5 metros. O telescópio que vocês têm aí no LNA, o telescópio principal, tem quanto de diâmetro? Então, o nosso telescópio principal aqui está no município de Brasópolis, né, no Pico dos Dias. Ele é um telescópio de 1,60 m de diâmetro. Então, o espelho principal dele, o espelho primário, tem 1,60 m, é bem menor do que o James Webb. Mas a gente também, o Brasil, né, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem um telescópio no Chile de 4 metros, que é o telescópio SOAR, e temos mais 2 telescópios de 8 metros, um no Chile e um no Havaí. E todos esses 2 consórcios são consórcios internacionais, que o Brasil não tem a fração total, 100% do telescópio, mas ele tem uma fração que é brasileira, que é onde os astrônomos brasileiros têm acesso exclusivo. A comunidade mundial de pesquisadores vai ter acesso às imagens? Vocês também vão poder participar das descobertas, observar ou usar as imagens captadas para fazer estudos? Sim, o James Webb ele tem uma política aberta de utilização, né? Então, qualquer pessoa no mundo pode propor projetos para o James Webb. Claro que, por ser um telescópio tão requisitado, com características tão específicas, né, e únicas, muita gente quer usar, então é muito competitivo, realmente. Então, mas vamos dizer, se tiver um astrônomo brasileiro com um projeto muito bom, com interesse científico muito
bom, muito importante, aquele projeto ele pode submeter e ele pode ganhar tempo. E eu conheço astrônomos brasileiros que não lideram, mas participam de projetos que já foram aprovados para ser observado com o James Webb. É mesmo? Você pode citar algum deles para a gente? Olha, eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu conheço alguns porque eu já vi nomes brasileiros, mas eu vou ficar te devendo essa informação agora. Não tem problema, não tem problema. Agora, falando da observação propriamente, o que hoje nós conseguimos ver, até onde a gente consegue ver, e se o senhor puder detalhar um pouco melhor, o senhor já falou da questão da formação das galáxias, mas até onde a gente vai conseguir ver com ele? E o que isso tem a ver com essa distância? Por que o telescópio teve de ser colocado tão longe da Terra, 1,5 milhão de quilômetros? Tá. Bom, a questão da posição da localização do telescópio, né, comparando assim com o Hubble, por exemplo, o Hubble ele está numa órbita bem próximo da Terra, porque a forma que o Hubble foi desenhado era um telescópio que permitia ser feito atualizações no telescópio. Então, inclusive, quando ele foi lançado, ele tinha um problema sério de aberração óptica e que as imagens saíam todas borradas, né? Então, foi um defeito de engenharia do telescópio que foi corrigido depois com uma missão de um dos ônibus espaciais que chegou até o telescópio para fazer essa correção. Então, foi assim, ele está em órbita da Terra, são órbitas muito rápidas, questão de horas, assim, para dar uma volta na Terra. Então, ele dá várias voltas na Terra durante um dia, né? E isso tem toda uma logística de observação, né, que depende da posição onde ele está, e etc. Bom, o James Webb ele não tem a mesma filosofia. Ele é um telescópio que vai ser colocado no espaço e ele não tem como fazer atualização. Não dá para viajar até ele e consertar alguma coisa. Então, tudo tinha que dar certo, como tem dado, para poder ter certeza que ele vai funcionar. Mas o motivo principal de ser colocado nessa órbita, que é um ponto orbital específico, que fica além da órbita da Terra. Se você pensar no Sol, na parte central do Sistema Solar, e a Terra orbitando o Sol, esse ponto onde o telescópio Webb vai ser colocado, ele fica além da órbita da Terra. Ele é um ponto chamado ponto de Lagrange. Ele é um ponto estável, que acompanha a órbita da Terra. Então, ele vai acompanhar a órbita da Terra. A vantagem desse ponto exatamente, como se fosse um satélite geoestacionário. A vantagem desse ponto é que ele não precisa de manutenção da órbita. Então, ele é um ponto de equilíbrio, onde o telescópio vai ficar ali sem precisar ficar gastando combustível para corrigir a órbita dele o tempo todo. Então, isso é economia, né, para o projeto. A outra vantagem é que nessa posição, além da Terra, ele pode ficar o tempo todo virado de costa para o Sol. Porque um telescópio desse no infravermelho, ele precisa estar refrigerado o tempo todo. E se os instrumentos dele estiver virado para o Sol, ele vai esquentar. Então, para se manter refrigerado, essa é uma posição bem estratégica. E como a Terra orbita o Sol, e ele vai orbitar junto, ele vai ficar apontando sempre o oposto, para o lado oposto do Sol, mas ele vai conseguir ver todo o céu, porque ao longo do ano ele vai conseguir mirar para direções que variam, né, mas que cobre todo o céu. Então, ele vai ter acesso a todo o céu. E a outra questão que você colocou com respeito à distância, né, talvez eu não vou te dar números muito precisos, né, mas porque quando a gente fala de distâncias, depende muito, né? O James Webb ele vai observar, inclusive, objetos muito próximos aqui no Sistema Solar, mas que são objetos muito fracos, que não são possíveis de observar, mesmo com o maior telescópio na Terra, ele não consegue observar. Mas são, por exemplo, asteroides, né, que estão no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, né? Então, são objetos que são de bastante interesse para o Sistema Solar, mas são muito próximos. Agora, os objetos mais distantes que ele vai observar são as galáxias. E essas galáxias são aquelas que se encontram bem no que a gente diz, próximos ao tempo de formação do universo, né? Então, isso está em torno de, como eu disse, 13 bilhões de anos, né? De anos-luz de distância. O próprio Hubble, ele conseguiu observar algumas galáxias a uma distância parecida, mas são bem limitados, são só os objetos mais brilhantes e aqueles que são mais fáceis de observar na luz visível. Mas aqueles que estão
que a gente nem conhece direito, né, que estão bem mais distantes e que que são mais fracos, é só o James Webb mesmo que vai conseguir captar a luz deles. Muito interessante. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já para falar mais sobre esse assunto. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje do telescópio James Webb, a mais nova arma, instrumento da astronomia mundial para a compreensão do universo, telescópio lançado pela NASA no final do ano passado e que atingiu o seu ponto a 1,5 milhões de quilômetros da Terra no dia de ontem. Nós estamos aqui conversando com o astrônomo Éder Martioli, lá do LNA, o Laboratório Nacional de Astronomia, que está nos dando aí detalhes do funcionamento, como que tudo isso deve auxiliar a compreensão do universo pela ciência. Doutor Éder, a pergunta que a gente gostaria de fazer agora diz respeito a esses convênios que o senhor citou do LNA no começo, no bloco anterior. Nós estivemos no LNA no ano, se eu não me engano, há um ano e meio atrás. Nós visitamos as instalações e naquela oportunidade vocês nos contaram sobre essas colaborações no Chile, que o LNA inclusive estava ajudando a desenvolver alguns instrumentos. Como é que ficou o desenvolvimento desses aparelhos, desses equipamentos e como é que está a colaboração? Vocês já estão podendo enviar pesquisador e projeto para lá? Então, nós temos duas colaborações principais no Chile e no Havaí, né? Como eu disse, é o telescópio SOAR de 4 metros de diâmetro. Esse telescópio, o Brasil tem 33%, um terço do tempo disponível para a comunidade brasileira. E o Brasil tem, em particular, com esse telescópio, um envolvimento muito grande na parte de instrumentação. Então, o Brasil ele desenvolve instrumentos com colaborações aqui nacionais e internacionais, mas que são desenvolvidos dentro do Brasil. Um dos instrumentos que o Brasil desenvolveu há pouco tempo, ele se chama CIFES, né? E essa sigla, ela significa que é um arranjo de fibras ópticas que pode observar um objeto e tirar espectros, né? Ou informação detalhada da luz desse objeto em várias posições do céu. Então, esse é um dos instrumentos que estão em operação hoje lá no telescópio SOAR. Um outro instrumento que foi desenvolvido aqui dentro no LNA é o instrumento Stellis, que é um espectrógrafo de alta resolução, e ele tem a capacidade de fazer essa mesma análise da luz, né, de decompor a luz aí nos comprimentos de onda, mas com um detalhamento muito maior. Então, ele é destinado mais para observação de estrelas, só que você consegue medir coisas muito mais detalhadas, por exemplo, a composição química, né? E ele tem uma característica importante que ele consegue observar no ultravioleta. Então, esse foi um telescópio, um instrumento também totalmente desenhado e desenvolvido aqui no Brasil e que vai provavelmente entrar em operação aí no próximo ano ou no ano que vem. Então, aí são instrumentações, né, são colaborações que o Brasil, além de participar cientificamente, né, com astrônomos brasileiros observando 30% do tempo durante todo o ano, ainda tem a colaboração brasileira na parte de desenvolvimento instrumental e tecnológico. E o outro telescópio que a gente também tem acesso é o telescópio Gemini, de 8 metros. Esse telescópio, 8 metros, já é maior até do que o James Webb, né? Ele tem uma capacidade maior do que o James Webb. E o nome Gemini... Só que ele está na Terra, né? Não está no espaço, aí muda, só que ele né? está na Terra. Mas um detalhe interessante é que as pessoas sempre se perguntam, mas um telescópio que tem participação brasileira, mas não está dentro do Brasil, como que significa isso, né? Isso é legal. E a ideia é a seguinte, esse telescópio Gemini, por esse nome Gemini, né, que significa gêmeos, são 2 telescópios gêmeos, um deles no Chile e o outro no Havaí. Aí fala, mas por que um no Chile e um no Havaí? Bom, primeiro, porque o Chile fica no hemisfério sul e o Havaí fica no hemisfério norte, então você observa nos 2 hemisférios e cobre todo o céu. E segundo, no Chile, tanto o Chile como o Havaí, eles são montanhas muito altas onde é colocado esse telescópio, e lugares muito secos. Então, o que isso favorece?
quando você põe o telescópio num lugar bem alto, você já tem uma boa parcela da atmosfera que não vai ficar sobre o telescópio. Então, você quase que chega na metade do caminho para o espaço. Então, você tem uma vantagem grande aí com relação a outros telescópios mais baixos. Bom, esses telescópios, eles também operam no infravermelho, como o James Webb. Mas, claro, a atmosfera ela também tem uma grande parcela de absorção no infravermelho. Tem, por exemplo, se você estiver observando exoplanetas, que são planetas em torno de outras estrelas, você tem um interesse muito grande em observar quais moléculas, qual que é a composição química da atmosfera desses planetas, correto? Mas se você quiser observar um planeta como a Terra, por exemplo, você precisa encontrar as absorções de elementos que existem na Terra. Por exemplo, vapor de água, CO2, metano. E a atmosfera da Terra ela já causa uma absorção muito grande desses elementos. Então, seria muito difícil você fazer esse tipo de investigação se você estiver aqui na Terra. Então, o James Webb vai ter, por exemplo, essa capacidade maior por estar no espaço, né? Então, são essas características, né, que fazem dele ficar um telescópio com resultados muito esperados agora pela comunidade científica. O senhor sabe quando que devem ser divulgados os primeiros resultados de trabalhos efetivamente feitos com o telescópio, porque ele ainda está em fase de calibração, né, de ajuste? Isso. Bom, como você disse, né, ontem ele chegou na posição orbital dele, então foi assim, durante todo esse processo, até chegar na posição orbital, ele teve a fase de desmontar, né, ou de abrir o telescópio, né, abrir aquele painel solar que era bem complicado. Então, tudo isso era uma tensão muito grande do pessoal lá da NASA. Então, você via todo dia saindo vídeos, assim, deles comemorando, e tudo saiu muito bem. Então, como ele chegou agora na órbita que ele precisava, o que falta agora para o telescópio começar a funcionar é ele resfriar os instrumentos. Então, os instrumentos dele precisam trabalhar a uma temperatura de 40 kelvins, que é uma temperatura muito baixa, né? E para chegar nessa temperatura, ele demora mais ou menos uns 3 meses. Então, esse é o tempo agora que vai ter que esperar até que os instrumentos fiquem numa temperatura operacional. Então, nos próximos 3 meses vai ser basicamente um tempo de espera e de testes, né? Que eles vão ficar vendo se todos os sistemas estão funcionando corretamente com esse decaimento da temperatura. A partir daí, o telescópio já vai estar liberado para começar as primeiras imagens. Então, vai ser feita a calibração óptica, né, onde você obtém as primeiras imagens para testar o telescópio, para calibrar o telescópio. Então, essa calibração demora também bastante tempo. A análise dessas imagens e a correção do sistema óptico e dos instrumentos do telescópio. Então, assim, a previsão é que a partir do 5º mês, 6º mês, ele já começa a divulgar as primeiras imagens científicas para a comunidade. E um fato interessante é que as primeiras observações do telescópio James Webb, que vão ser feitas com a ciência que está mais esperada, que já dá para fazer com as primeiras observações, elas vão estar liberadas para todo mundo imediatamente. E mesmo as observações feitas depois, elas têm um tempo de prioritário, né, que a pessoa que propôs o projeto, o cientista e o grupo científico que propôs o projeto tem acesso, de 6 meses até 1 ano, mas depois desse tempo as imagens ficam disponíveis para qualquer pessoa fazer ciência com elas. Então, via de regra, as imagens desse telescópio vão ser sempre públicas, né? Qualquer um pode ter acesso, como são as do Hubble hoje em dia. Agora, doutor, eu queria que o senhor ajudasse a nossa compreensão aqui do nosso telespectador. Estamos compartilhando aqui na tela, nesse momento, algumas imagens. E o telescópio, não sei se o senhor consegue acompanhar aí, o telescópio tem essa, digamos, essa folha, né, que segundo as informações que a gente tem, ela tem o tamanho de 4 quadras de tênis, né? Para que serve isso? Tem a ver com esse processo de resfriamento que o senhor está falando? Ou isso... Não. Essas folhas fazem parte, tem a ver com o processo de resfriamento. Na verdade, elas são proteção
para que o telescópio e os instrumentos que operam nele não esquentem com a luz solar. Então, essas folhas elas vão proteger em camadas, né, o espelho e todo o telescópio, para que o telescópio se mantenha numa temperatura muito baixa. Porque no espaço, a radiação solar ela é mais intensa, porque aqui a gente tem a atmosfera que filtra a luz solar, mas além disso também tem partículas do Sol de altas energias que também podem causar o aquecimento desses equipamentos. Então, todas essas camadas faz com que ele vai em camadas filtrando essa luz e essas partículas, para que elas não esquentem o instrumento. Então, o tempo todo elas vão estar protegendo o telescópio. Mas o senhor não tinha dito que ele ia ficar atrás da parte, digamos, da parte iluminada da Terra, sempre para estar protegido da luz solar? Mesmo assim, precisava do espelho? Precisava dessa proteção. Como você disse, ele está a uma órbita a uma distância da Terra de 1,5 milhão de quilômetros, né? Isso. A essa distância, seria muito difícil você ficar exatamente atrás da Terra com relação ao Sol. Então, ele não consegue ficar na sombra da Terra exatamente. Ele, na verdade, ele está exposto ao Sol. Então, aquelas proteções são para que o Sol não atinja os instrumentos lá, porque a proteção em si está vendo o Sol o tempo todo. Muito bacana. A gente aguarda ansiosamente para que essas pesquisas todas estejam disponíveis. Já se sabe qual que vai ser a primeira pesquisa a ser feita com o James Webb? Qual vai ser o primeiro uso do telescópio? Os primeiros projetos já estão divulgados no site da NASA. Eu não tenho eles todos de cabeça, né? Mas alguns que eu dei uma olhada, assim, que eu consegui ver que são bem interessantes. Por exemplo, fazer imagens do entorno do buraco negro central da Via Láctea, que é a galáxia onde a gente vive. A gente sabe que tem um buraco negro lá no centro da galáxia, e tem muita informação em torno desse buraco negro já é conhecida por vários instrumentos terrestres ou até espacial, mas o James Webb vai ter uma capacidade muito melhor para fazer essa investigação. Outros temas científicos que vão ser abordados, é claro, eu já disse aqui um pouco sobre as galáxias mais distantes, né? Então, aqueles primeiros candidatos já vão ser observados logo de cara para fazer ciência com essas primeiras observações, e também os exoplanetas mais interessantes, né? Aqueles que a gente já sabe que eles estão em zonas habitáveis em torno das suas estrelas e que eles têm tamanhos parecidos com o da Terra, vão ser os primeiros a ser observados pelo James Webb. Então, tudo isso vai acontecer já nos primeiros meses de operação do telescópio, e a gente pode esperar aí bastante novidade. Muito bacana. O senhor falou das colaborações. O Brasil, nesse momento, vocês aí no LNA, e se o senhor estiver envolvido em algum projeto, quiser nos apresentar, estão trabalhando em qual projeto nesse momento com os 30% de acesso que vocês têm ao telescópio lá do Chile, mais a participação no outro? Bom, em particular, a minha pesquisa é na área de exoplanetas, e a gente tem sim projetos que eu tenho participado de detecção de novos exoplanetas e caracterização. Então, a gente faz uma observação daqui com telescópios terrestres, né, com os nossos telescópios do Chile e do Havaí, para detectar esses planetas e caracterizá-los, e esses planetas são candidatos a ser observados com o James Webb. Eu sei de alguns que eu trabalhei na detecção e que eles já estão na lista de observação do James Webb. Então, tem grupos científicos que eu tenho colaboração e que tem programas de observação no James Webb, e aí vai depender das observações, né? Quando as observações vierem, dependendo da qualidade, dependendo do envolvimento nosso, a gente vai colaborar também com essas descobertas novas. Uma última questão que eu queria abordar com o senhor, que não tem nada a ver nem com o James Webb, nem com o telescópio do Chile. Recentemente foi divulgada uma informação, até uma constatação de que um grande número, um percentual significativo das imagens coletadas do espaço estava sendo contaminada, arriscada, por conta dos satélites lá da SpaceX. Qual que é a opinião do senhor como astrônomo, como pesquisador da área, sobre essa interferência visual que a gente está tendo e até onde nós podemos chegar, já que ele pretende
ter uma grande constelação de satélites no espaço? Bom, eu, como astrônomo e em observações, ou até analisando dados de outras pessoas, ou de vários bancos de dados, né, onde você observa, eu já vi, em alguns casos, sim, aparecerem satélites, não necessariamente da SpaceX, mas qualquer satélite que tiver em órbita da Terra, ele reflete a luz solar e, como consequência, né, essa luz aparece nas imagens. Mas são aparições pontuais, porque eles estão em órbitas muito rápidas, né? Então, normalmente, quando você tira várias imagens, e uma delas vai aparecer com um risco, e aí a gente já sabe, isso aí que deve ser um satélite. Às vezes a gente nem sabe qual satélite que é, porque acontece frequentemente. E essa imagem, normalmente, o sistema de análise de dados já rejeita esse tipo de aparição, porque tem outros processos que causam aparições similares, que não são necessariamente causados por satélites, mas que a gente precisa usar técnicas que rejeitem esse tipo de o que a gente chama até de ruído, né, que é uma coisa que interfere nas nossas imagens. Mas, assim, pessoalmente, eu não vejo como um problema sério no momento, né? É claro que se isso aumentar em quantidade muito grande, né, se começar a ter muitos desses satélites, né, em certas observações, pode realmente interferir e atrapalhar e ter que refazer a observação, ou senão começar a criar técnicas aí para não ter esse tipo de problema. Mas eu não sei, eu acho que isso precisaria de uma quantidade grande mesmo. É claro que depende do tipo de imagem que você está fazendo, depende da posição do céu, depende da ciência que você está realizando, né? Acho que esse é um cuidado que todo astrônomo hoje precisa ter, que talvez o astrônomo de 30 anos atrás não precisava, né? Porque a quantidade de satélites aumentou bastante, então se você vê um risquinho ali, você não vai imaginar que aquilo foi uma variação das suas imagens ou de alguma coisa, mas você sabe que pode ser, já logo você faz a hipótese de um satélite ter passado na frente. A quantidade de objetos no espaço é tão grande que um grupo de pesquisadores do LNA, em parceria com a Rússia, está desenvolvendo um trabalho que busca identificar o lixo espacial. Veja nessa reportagem que nós fizemos na última visita ao LNA. Meu nome é Natália, meu sobrenome é Dratia, Natália Dratia. Eu vou pegar um papelzinho anotado depois para a gente não errar, tá bom? O cuidado com a grafia não é por acaso. Natália é uma pesquisadora russa da Universidade de São Petersburgo que trabalha na colaboração entre Brasil e Rússia para a identificação de lixo espacial. Além de colaborar com a pesquisa, ela serve como interlocutora entre a equipe do país dela e os pesquisadores brasileiros, e foi escolhida justamente por conta de sua relação com o país. E como foi que a senhora aprendeu português? Porque eu já tinha muita colaboração com o Observatório Nacional do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, e trabalhei lá desde 94, com idas e voltas para a Rússia, e estava estudando português. Mas... Aí aproveitou esse conhecimento do português para vir aqui trabalhar nessa colaboração. Sim, claro, porque é realmente muito importante falar português, obviamente. Assinado em 2016, o acordo com a agência espacial russa, a Roscosmos, estabeleceu a instalação de um conjunto de telescópios no Observatório Pico dos Dias. O interesse russo pela parceria com o Brasil pode ser explicado pela localização. Eles precisavam de um parceiro no hemisfério sul para mapear os objetos nos dois hemisférios, e o Brasil entrou no acordo para fazer parte do esforço mundial no sentido de fazer uma faxina no espaço ao redor da Terra. Porque esse problema já está muito grave, lixo espacial, nós temos muitos detritos, já aconteceram colisões entre satélites vivos que geram ainda mais detritos, e o problema já estava muito grave. E muito bom essa colaboração, foi um acordo intergovernamental entre o governo do Brasil e o governo da Rússia, e muito importante que nós podemos monitorar durante muito tempo, durante praticamente 24 horas, porque nós temos equipamento parecido na Rússia, na parte leste da Rússia, parte da Sibéria, e colocar aqui no hemisfério
oeste no Brasil foi muito importante. Então, quando observações estão acabando na Rússia, aqui começa a noite e podemos fazer observações aqui. O objetivo do mapeamento é identificar possíveis colisões entre os destroços no espaço e equipamentos que estejam em funcionamento prestando serviços na comunidade mundial. Foi o programa todo para prever essas situações perigosas, para evitar colisões. E também temos que monitorar também órbitas de satélites, porque tem gravidade da Terra, da Lua, do Sol, e muito importante que o satélite fique realmente na órbita para que ele foi lançado. Esse é o objetivo principal. Se você tem um satélite ativo, né, o que nós chamamos de satélite vivo, em operação, um parafuso ele trafega, ele está em órbita numa velocidade aproximada de 36 mil quilômetros por hora, é a velocidade de órbita dele. E se ele colidir com um equipamento em atividade, ele tem a capacidade de desativar, derrubar um satélite se ele entrar em colisão. Seria como um tiro de ponto .50 atingindo o satélite. Daí para mais. Qual que é o tamanho desse problema? Tem bastante detrito no espaço Infelizmente, é difícil acreditar, mas tem muitos detritos. Detritos com tamanhos a partir de 1 milímetro que já pode causar danos. Você pode ver a quantidade de objetos. Aqui nós apresentamos os resultados do nosso trabalho quando foi reunião de... do BRICS agora? Agora sim, no final de setembro, começo de outubro no Rio de Janeiro. Essas são as estimativas, são 128 milhões de objetos com dimensão a partir de 1 milímetro a 1 centímetro, 900 mil objetos entre 1 e 10 centímetros e 34 mil objetos acima de 10 centímetros. Isso é uma estimativa levantada pela ESA, a Agência Espacial Europeia. E o problema é grave e tem estação espacial internacional onde tem astronautas e às vezes já aconteceu várias vezes que tem que mudar um pouco a órbita da estação espacial para evitar colisão, porque já vidas de pessoas estão em perigo por causa. Aquela tela ali está mostrando o quê? Esse eu queria mostrar realmente a quantidade de detritos espaciais aqui na nossa Terra. Você pode ver aqui Brasil, aqui como nós chamamos órbitas baixas, todos esses pontinhos vermelhos são satélites vivos em trabalhos, e pontinhos cinzas são satélites já mortos e partes de satélites, lixo espacial mesmo. E eu queria também mostrar muito interessante, digamos, elipse vermelha, na realidade, essa órbita, como nós chamamos, órbita geoestacionária. Essa órbita na altura aproximadamente 36 mil quilômetros na Terra, e satélite lançado aqui sempre fica em cima da ponto total da Terra. Então, que é muito importante para nós, para nossos telefones celulares, para televisão, é muito importante. E como vocês podem ver, essa órbita já quase praticamente toda ocupada. Então, tem essas regras internacionais, sempre como você pode lançar seu satélite naquela órbita. E agora, hoje em dia, já a distância média entre satélites nessa órbita é 190 quilômetros. Então, para essas velocidades enormes de quilômetros por segundo, 3, 5 quilômetros por segundo nessa órbita, tem essa velocidade muito alta e você tem que sempre evitar qualquer perigo de colisão de satélites. Esse trabalho que vocês estão fazendo não serve só para o Brasil e para a Rússia? Não, esse trabalho realmente internacional. Tem esse sistema automatizado para evitar a criação e controle e evitar qualquer perigo de colisões. Então, nós mandamos, quando tem algum perigo de colisões, nós mandamos esses dados para a agência europeia. Essa sempre tem, e tem todo internacionalmente corrigido. Então, todas as órbitas são bem
conhecidas, que quando você quer lançar um satélite, essas órbitas são internacionalmente, tem catálogo internacional muito importante, como todos esses, para realmente evitar qualquer perigo de colisões. E muito interessante também que essas imagens, as imagens que nós recebemos, digamos aqui como exemplo, aqui estão marcados satélites, todas essas imagens, eles também podem ser usados para fins puramente astronômicos. Então, você pode estudar estrelas variáveis, explosão de estrelas novas, então, isso é muito interessante. Também você tem cometas, meteoros, você pode fazer muitas pesquisas astronômicas na base dessas imagens. Aqui nós temos um complexo óptico, um complexo de telescópios, que nós trabalhamos com 5 telescópios distintos com angulações diferentes. Nós temos o telescópio principal com 75 centímetros de diâmetro, 2 telescópios, um na parte superior e um na parte inferior com 25 centímetros, e na lateral, 2 telescópios de 5 centímetros. Eles podem trabalhar individualmente ou em combinação. Bacana. E qual que é o diferencial desse telescópio para esses que já tinha no LNA? Por que precisou instalar outro? Certo. Esse é um telescópio projetado exclusivamente para captação de lixo espacial. Ele não detém nenhum tipo de filtro, como os telescópios do LNA, onde você trata a imagem quando está fazendo a captação. Esse telescópio ele trabalha com a imagem pura, limpa. Da mesma forma que ele capta a luz, ele transmite para o nosso sistema para que você possa detectar lixo espacial. Deixa eu só rotacionar ele para que ele não bata na cúpula. Esse telescópio ele tem uma característica interessante que ele consegue detectar objetos de baixa altitude. O que isso significa? Que até 50 mil quilômetros de altitude em relação à Terra, você consegue observar os detritos ou elementos que estão nessa faixa de altitude. Uma informação que é interessante desse telescópio, ele é um telescópio russo que veio, toda a infraestrutura aqui veio de lá. A montagem de todo esse equipamento foi feita em 30 dias e a primeira montagem dele, a primeira integração, né, a primeira colocação dele em posição foi aqui no Brasil. Ele foi fabricado na Rússia, as partes em lugares diferentes, mas não foi feito um teste de montagem. A precisão desse projeto é tão grande que, da forma que ele saiu das caixas, foi montado sem nenhum erro de montagem. Mas já havia outro anterior igual a esse? Na Rússia, existem telescópios iguais ao montado no Brasil, mas não nessa configuração. Esse é o protótipo número 1, montado a nível mundial. Na Rússia, eles têm esses telescópios em outras configurações, mas trabalhando na configuração de um complexo óptico de 5 telescópios, esse é o primeiro. Agora fazer a operação ao contrário.
Quero agradecer demais a presença do Dr. Éder Mattioli aqui conosco, explicando sobre o telescópio James Webb e também sobre os convênios do LNA. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações também. Muito interessante a entrevista. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e foi um prazer aqui participar dessa entrevista e poder compartilhar um pouco das informações do que esse novo telescópio vai trazer para a gente, para a ciência como um todo, né? Muito obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações para vocês. Instante só, não sai daí. Consciência de volta. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o telescópio James Webb, este novo instrumento da pesquisa da NASA que servirá também para a comunidade científica mundial e o desenvolvimento da ciência como um todo. Nos blocos anteriores, nós citamos a estrutura brasileira, o maior telescópio do Brasil, instalado lá no município de Piranguçu, no Pico dos Dias, no Observatório Nacional, que pertence ao LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica na cidade ao lado, em Brasópolis. O Brasil Consciência já esteve lá e mostra para você como é o maior telescópio em funcionamento no país. Veja. O prédio imponente abriga o maior telescópio do Brasil, mas pode ser considerado também uma maternidade da astrofísica brasileira. Aqui nasceram centenas de pesquisadores e milhares de projetos na área, e o trabalho continua acontecendo diariamente. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo nesse momento? Então, a gente tem todo um procedimento, o pessoal que trabalha durante o dia, o pessoal da área técnica, tem a função de chegar de manhã e deixar tudo preparado para a noite. O astrônomo que vai começar essa missão que se inicia hoje, né? Já fez esse pedido de tempo aí há já 6 meses atrás para vir observar hoje, entendeu? Então o que a gente faz quando a gente chega, quando troca a noite do plantonista? A gente chega de manhã, retira o instrumento que está conectado na base do telescópio, né? E a gente entra com o instrumento que o astrônomo pediu para a noite que ele vai utilizar. A primeira observação científica dele foi dia 22 de abril de 1980 e desde então a operação dele é ininterrupta, né? Então foram centenas de trabalhos científicos realizados com os dados desse telescópio e ele ainda continua operando normalmente. Ontem estava sendo utilizado pelo Laerte, que é do Paraná, né? Da Universidade do Paraná. Hoje, quem que está entrando, Adriano, mesmo hoje? Hoje deve ser alguém do Marcelo Safin do Rio, que trabalha com planetas, né? Legal. Você sabe a diferença de uso de um instrumento que vocês retiraram para o que vocês estão colocando agora? Então, o espectrógrafo é um instrumento utilizado para medir linhas, né? Você tem uma rede de difração onde você decompõe a luz e você pode determinar os elementos químicos que tem na estrela. Com isso, chegando à conclusão se ela é uma estrela quente, fria, a massa dela, a distância, né? Se é uma estrela nova, uma estrela velha, já em fim de vida. E a câmara direta que está entrando hoje, você vai tirar uma foto do que você está sendo, né, observando, a estrela, galáxia, planetas, por exemplo. E depois vai ser analisado a foto, a imagem, né? Que é ao contrário do espectrógrafo, que você vai analisar as linhas. Esse telescópio, apesar dele ser já considerado quase que ultrapassado, ele tem uma demanda, assim, tem procura por ele? Sim, ele tem uma demanda constante, ele é utilizado, todas as noites disponíveis são usadas para pesquisa, né? E ele continua produzindo artigos científicos no mesmo nível que outros telescópios maiores. Porque sempre, mesmo o telescópio estando mais antigo, se você moderniza a instrumentação que vai acoplada aqui, mantém a vida útil dele por mais tempo. Então o LNA vem trabalhando no desenvolvimento de novos instrumentos para acoplar no telescópio e melhorar o tipo de dados que sai dele. O gigante construído pela empresa norte-americana Perkin-Elmer já não é mais o grande telescópio da América do Sul.
Hoje, o posto cabe ao telescópio SOAR, instalado no Chile por meio de um consórcio de países, do qual o Brasil faz parte, sob a coordenação do LNA. Hoje em dia, para classe de telescópios que já existem no mundo, ele é considerado um telescópio pequeno, mas ainda existe muita ciência que pode ser feita com ele, né? E ele é utilizado praticamente todas as noites do ano, que tem noites boas, né? Limpas, sem nuvem ou chuva, para fazer pesquisa. Como é que é o acesso do pesquisador que está, de repente, lá no Rio Grande do Sul, trabalhando com astronomia e quer utilizar o LNA? Bom, todo o acesso aos telescópios é através de projetos científicos. Nós temos comissões de pesquisadores brasileiros também que avaliam. Então, todos os pesquisadores, 2 vezes por ano, a gente abre uma chamada. Os pesquisadores que têm interesse em usar os telescópios mandam para a gente as suas propostas, dizendo qual é o objetivo científico, qual é o resultado que ele espera, quantas noites ele precisa, de qual telescópio e com qual equipamento. Essa comissão avalia e dá nota para as propostas. Aquelas melhor classificadas vão ganhando as noites até terminar todas as noites disponíveis. Tem 2 formas do astrônomo obter os dados. Ele pode vir aqui presencialmente, operar o telescópio aqui no local, né, e obter os dados, já salvar os seus dados em disco e levar para a sua universidade, ou se ele está impossibilitado de vir aqui pessoalmente, ele pode simplesmente fazer o pedido de observação remota. Como é que funciona isso? Os nossos técnicos preparam todo o equipamento e ele opera o telescópio via internet da casa dele ou da universidade dele, que é melhor, porque geralmente na universidade a banda de internet é mais estável. São astrônomos de várias universidades, né, da USP, que vem muito, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do Sul. Então a gente tem assim, uma variedade de tipos de observações com vários astrônomos de várias universidades durante todo o ano, entendeu? Uma vez aprovado para usar o telescópio, o pesquisador pode, inclusive, usufruir do alojamento que o LNA mantém à disposição no Pico dos Dias. A viagem dele, do instituto dele até aqui no LNA é por conta, né, do pesquisador ou do seu instituto, mas quando ele está aqui, ele é abrigado, nós temos alojamento e refeitório aqui, então quando ele fica aqui um período de tempo, ele fica alojado aqui mesmo no observatório. Incluindo refeição. Incluindo as refeições. Quando esse pesquisador ele recebe diárias do instituto dele para fazer essa observação, daí ele paga essas refeições e a estadia com as diárias. Se ele não está recebendo nenhuma diárias, o LNA custeia isso para ele. O histórico de realizações do observatório é extenso, e parte dessa história você pode ver nas paredes do prédio principal, como esta foto do cometa Halley, feita com o telescópio principal do Pico dos Dias em 1986. A história e os detalhes técnicos do telescópio são muito interessantes, mas, confesso, nada supera o momento em que o imenso braço óptico e a cúpula da estrutura se movimentam para posicionar o instrumento de forma a observar o objeto do estudo do astrônomo.
programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook. Você que quiser conferir o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, todos os nossos programas e reportagens, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail também está sempre disponível. O programa Brasil Consciência faz uma parada e volta em janeiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até 2022.